Fala pessoal, Boa aqui. É, e nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre o TBI, que eu virei para frente e não dei um parecer sobre a situação da moto, né? Inclusive eu fiz até esse defletor aqui, e não dei uma posição se funciona, se precisa melhorar ou não. Então, o vídeo aqui vai ser bem rápido só para poder comentar sobre, né? A pergunta que não quer calar, o TBI virado para frente dá alguma diferença? Dá sim, dá bastante diferença até, só que você só nota mesmo essa diferença a partir ali dos 90 quilômetros por hora, mais ou menos. Que é o ponto em que a moto, em vez de começar a amarrar, ela meio que começa a deslanchar. É meio que essa sensação mesmo. Pelo menos foi essa sensação que eu tive, de que quando você tá andando com a moto a partir dos 90 quilômetros por hora, que é onde ela meio que ia diminuindo a potência, né? Que ela vinha reduzindo a potência assim, enquanto ela vinha puxando, é, dá meio que uma sensação oposta, né? A partir dos 90 quilômetros por hora, ela começa a deslanchar, ela começa a puxar mais, como se ganhasse mais potência, né? Com a indução forçada de ar que vem aqui da admissão, passando por aqui, entra pelo filtro, né, e vai direto pro motor. Aí conforme você vai aumentando a velocidade, vai aumentando a captação de ar por conta do filtro estar aqui direto na frente da moto, né? Aí entra aqui e vai direto pro motor. Então, respondendo a pergunta, melhora muito a performance. Tipo assim, não melhora muito no sentido de tipo, é um turbo agora que tem no motor, não. Só que a curva, se a gente pudesse demonstrar isso no dinamômetro, a gente veria que em vez da linha do dinamômetro ali a partir dos 90 quilômetros por hora, não sei que rotação é na quarta marcha, depende da sua relação, mas se no gráfico do dinamômetro começaria a cair a linha, com o TBI virado para frente assim, ela não cai direto a linha, ela tem uma tendência a se manter, entendeu, mais reta a potência, em vez de cair como é uma moto que não tem indução forçada de ar, né? Tipo assim, é, então, se vale a pena colocar o TBI virado para frente, aí eu já não sei. Aí já vai de cada um. Mas eu gostei de usar desse jeito. Aí então vamos ver agora para os outros pareceres, né? A questão do defletor funcionou em questão de limpeza para não voar tanta sujeira no filtro? Não funcionou. Quer dizer, eu teria que testar sem o defletor para poder dizer que não funcionou 100%, né? Porque eu consegui andar com a moto na chuva, só que eu vou mostrar ali para vocês que o filtro está bem sujo. Eu andei umas 2 semanas mais ou menos e não limpei o filtro até agora, desde que eu montei. Olha só como é que tá o estado. Dá para poder ver, ó, que tá sujo. Que tem areia, tá vendo? E aqui no defletor também, ó, sujou um pouco. Inclusive aqui na parte de baixo, que já tá mais sujo, tá vendo? Então assim, questão de se vale a pena ou não, aí eu não sei. Cada um teria que testar e avaliar se vale a pena ou não. Eu gostei de usar o TBI para frente assim. Então, como o meu trajeto hoje em dia é mais tranquilo, porque eu só tô indo pro trabalho, eu não tô fazendo entrega direto, né? Então, pra mim é mais tranquilo, porque eu só tenho que ir pro trabalho e voltar, né? No caso, eu vou de manhã e volto à tarde, por volta das 4, 5 horas da tarde. Então, se caso, mesmo que eu pegue chuva, vai ser só nesse trajeto. Por mais que seja longo, né? De uns 40 quilômetros mais ou menos, é, é só 2 vezes que eu pego a moto para poder andar, né? Na verdade. Então, pra mim é tranquilo, tá com o TBI desse jeito. Talvez, se eu tivesse que fazer entrega com a moto, como eu tava antes, né? Talvez eu não deixaria assim não, por causa que pega
água, né? Muita chuva. Caso esteja chovendo, vai muita sujeira da roda aqui direto, né? O spray da roda vai direto ali no filtro. Se não tivesse o defletor aqui, o spray da roda ia direto mesmo. Aí no caso eu coloquei o defletor aqui e aí acaba que a água bate ali e não vai direto no filtro. Mas mesmo assim vocês viram que faz sujeira, porque voa, né? Não tem como. Então tem que considerar isso. Sobre andar na chuva, a moto engasgou. Para dizer que ela não engasgou, ela engasgou uma vez só. Quando eu tava na rodovia e eu tava de quarta marcha numa rotação bem baixa. Mas aí eu não sei dizer se engasgou por causa que tava entrando muita água no filtro ou se o motor que ficou muito gelado, porque geralmente isso acontece. Se eu manter uma rotação muito baixa com uma marcha muito alta, acaba que o motor vai esfriando, 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 que tem uma hora que ele começa a engasgar, reclamar que está muito frio. Aí no caso eu preciso descer uma marcha para poder subir giro para o motor esquentar de novo. Aí depois eu jogo a última marcha de novo e mantenho uma rotação mais alta e o motor alisa, né? Porque esquentou de novo. Então, assim, eu não sei dizer se foi a água, mas eu andei com bastante chuva mesmo, essas 2 semanas. Choveu direto aqui. Inclusive eu tava indo do trabalho direto pro curso, que é um percurso mais longo, pego muita rodovia. Então foi, sei lá, uns 60 quilômetros direto de chuva e a moto andou normal. Tipo assim, você sente que ela fica mais fraca, por causa que tá entrando muita umidade, né? Entrando direto no ar. Mas não tive nenhum susto ou medo de que fosse dar calço hidráulico, alguma coisa assim não. A moto não apresentou nenhuma engasgada muito grave. Só que ela fica um pouco mais fraca, você sente que a moto fica mais fraca. Não chegou a morrer nenhuma vez, tipo assim, como se tivesse entrando uma água, uma torneira de água. Não, o que você sente é que, sei lá, tá entrando muita umidade mesmo. O ar tá muito úmido e acaba que a moto fica mais fraca. E é isso, mas aí você desce marcha, né, sobe o giro do motor e acaba que meio que vai compensando. Aí você acelera um pouco mais. Mas aí no caso, eu vou continuar usando o TBI pra frente, eu gostei. Essa dica aí, quem foi que deu foi o Pedro, 919, da Pop lá. Pra quem conhece, foi ele que me deu a dica de usar o TBI pra frente para poder testar o Rain Air, né? Rain Air, no caso, que é essa indução forçada de ar. Isso aqui, pra quem não conhece, isso aqui já existe nas motos há muito tempo, tá? Até a Hayabusa, eu acho que foi uma das primeiras a usar esse sistema, que ela precisava desse sistema para poder correr bastante, né? Então, isso aí já é bem antigo, de usar a indução forçada de ar assim desse jeito. E funciona mesmo, dá potência mesmo na moto acima de uma certa velocidade. E é isso que eu tinha para comentar. Sobre a montagem do TBI, algumas pessoas montam meio que errado. Aí o certo aqui a montar seria o que? É você usar a flange, aquela azul aqui, né? Para deixar a parte do intake aqui bem perto do cabeçote. Aquela madeirinha que coloca aqui, vem aqui no original, tipo eu não sei o nome, mas é tipo uma madeirinha mesmo. A gente tira, deixa só a junta aqui de papel, aquela azulzinha, para poder deixar o intake bem perto do cabeçote. O ideal aqui seria você fazer o duto do cabeçote, né, da admissão, para poder casar com o do intake. Mas se você não for desmontar o cabeçote, não tem problema, só monta assim mesmo. A parte aqui do bico, eu não sei se dá pra ver, mas eu uso umas arruelinhas entre o bico e a parte aqui do intake. Por quê? Porque o bico, ele acaba que encosta no fim aqui primeiro do que na parte lá do parafuso. Se você não colocar algumas arruelas ali no parafuso, entre o intake e o bico, acaba que ele pressiona demais o bico ali na parte do parafuso e deixa o bico torto.
Aí no caso, o ideal é você fazer isso aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Liguei o flash aqui, deu pra ver melhor. Olha ali o que eu tô querendo dizer, ó. Aqui tá o bico. E ele encosta aqui primeiro na parte do intake do que na parte aqui do parafuso. Então se você não colocar essas arruelas aqui ou uma porquinha aqui entre o intake e o bico, acaba que na hora que você aperta o parafuso aqui do bico, ele acaba que entorta o bico assim, entendeu? O bico não fica reto. O bico acaba que entorta um pouquinho e o leque de combustível acaba que é mandado torto pro duto da admissão. E isso atrapalha um pouco, entendeu? O ideal é você colocar algumas arruelinhas para poder deixar o bico reto, para o leque de combustível descer reto pro duto de admissão. E o resto eu acho que não tem segredo não. Você vai pegar o filtro. O filtro de ar você tem que usar um filtro que caiba ali, né? Não tem segredo também. O ideal é você usar um que a boca seja meia tortinha. Ó. Acho que deu pra ver que é meio tortinha. Para você conseguir ajeitar o filtro aqui e ele ficar reto, porque o TBI ele não fica completamente reto, né? Ele fica meio de ladinho assim. Aí você coloca um filtro que tenha a boca tortinha para poder compensar e o filtro ficar mais retinho. Aí ele fica aqui certinho. A parte da buzina eu já mostrei no outro vídeo, fica ali para cima. E a parte da bobina você tem que cortar o ferrinho de baixo. Aqui não vai dar pra ver porque tá do outro lado e tá com a carenagem. Mas é isso. Provavelmente eu vou ter que tirar esse filtro aqui para poder limpar em algum momento, porque tá muito sujo. E olha que eu só andei 2 semanas, então dá pra ver que para quem mora em estrada de terra ou faz entregas com a moto, precisa andar muito na chuva. Então eu acho que não compensa. Olha como que tá o filtro. E é isso, pessoal. Sobre o TBI da potência mesmo. E é isso, valeu, pessoal. Essa é a minha opinião e a minha experiência aí de 2 semanas usando o TBI pra frente. Sobre a mistura, a indução forçada de ar funciona tão bem no caso que a minha moto antes ela tava dando umas falhadinhas por conta que tava com excesso. Aí quando eu virei o TBI pra frente, meio que compensou esse excesso que tava dando com a entrada forçada de ar, entendeu? Inclusive de alta rotação, eu percebia que a moto ela dava falta. Aí agora com o TBI virado desse jeito, dá mais falta ainda. Aí como eu tô com preguiça de acertar lá na full controle, aí ia tá com uma falta bem alta. Mas depois eu arrumo. E é isso, pessoal. Valeu? Falou aí.